Prepare-se para mergulhar nas profundezas da mitologia grega e conhecer um dos monstros mais temidos pelos antigos marinheiros, Charybdis. Nesse vídeo, vamos explorar a lenda dessa criatura aterrorizante, um gigantesco redemoinho capaz de engolir navios inteiros, deixando um rastro de destruição e medo no mar. Desde sua origem até seu papel nas épicas aventuras de Ulisses, descubra como Charybdis se tornou um símbolo dos perigos incontroláveis que espreitam nas águas traiçoeiras do mundo antigo. Se liga aí que vai ser foda! Charybdis, uma das criaturas mais temidas da mitologia grega, não foi sempre um monstro marinho aterrorizante. Em algumas versões do mito, sua origem é muito mais complexa e trágica. Originalmente, Charybdis era uma bela e poderosa ninfa, filha de Poseidon, o deus do mar, e Gaia, a personificação da terra. Seu papel era auxiliar seu pai na expansão das águas, inundando terras para aumentar os domínios de Poseidon. No entanto, sua voracidade e desejo de aumentar o poder do mar levaram-na a engolir terras inteiras. Essa ambição desmedida não passou despercebida por Zeus, o rei dos deuses. Enfurecido pela destruição causada por Charybdis, Zeus decidiu puni-la severamente. Usando seu poder supremo, ele transformou a ninfa em um monstro marinho, condenado a viver nas profundezas do Estreito de Messina, entre a Itália e a Sicília. Nesta nova forma, Charybdis se tornou um redemoinho gigante, capaz de engolir navios inteiros em sua fome insaciável, sugando tudo que estivesse em seu caminho para o fundo do mar. A transformação de Charybdis simboliza a profunda conexão entre as forças naturais e os deuses da mitologia grega. Os deuses frequentemente puniam ou recompensavam, dependendo das ações dos mortais e das criaturas mitológicas. No caso de Charybdis, sua transformação de ninfa em monstro reflete a ideia de que a natureza, quando descontrolada e dominada pela ganância, pode se tornar uma força destrutiva. Essa lenda não só explica a existência de perigos naturais no mar, mas também serve como um aviso sobre as consequências de permitir que o poder e a ambição tomem conta de alguém. Na mitologia grega, Charybdis e Scylla são frequentemente lembradas como os dois monstros marinhos que transformaram a navegação pelo Estreito de Messina em uma provação aterrorizante para qualquer marinheiro. Localizadas em lados opostos do estreito, essas duas criaturas formavam uma dupla de perigos intransponíveis, apresentando um dilema fatal para aqueles que se aventuravam por suas águas. Scylla, outrora uma bela ninfa como Charybdis, foi transformada em um monstro horrendo por ciúme e vingança, dependendo da versão do mito. Ela habitava uma caverna em um rochedo íngreme e, com suas múltiplas cabeças de serpente e seus vorazes apetite, capturava e devorava qualquer marinheiro desafortunado que se aproximasse demais. Do outro lado, Charybdis, em sua forma monstruosa de redemoinho, sugava a água do mar 3 vezes ao dia, criando um vórtice capaz de engolir navios inteiros. A relação entre Charybdis e Scylla simboliza os desafios imensuráveis e inescapáveis enfrentados pelos heróis na mitologia grega. Para os marinheiros, as duas representavam uma escolha impossível: desviar-se de Charybdis, arriscando-se a ser engolido por Scylla, ou navegar próximo ao rochedo para evitar o redemoinho, mas enfrentar as garras vorazes de Scylla. Esta dicotomia se tornou uma metáfora poderosa na literatura e cultura ocidental, frequentemente utilizada para descrever situações em que qualquer decisão resulta em desastre, o famoso dilema entre a cruz e a espada. A presença de Charybdis e Scylla na Odisseia de Homero, onde Odisseu deve escolher entre enfrentar um dos monstros ou arriscar a perda total de seu navio, é um dos exemplos mais icônicos de como esses seres mitológicos representam os perigos do desconhecido e a inevitabilidade dos desafios. Para os antigos gregos, essas histórias refletiam não apenas os perigos físicos dos mares, mas também os perigos morais e emocionais que os humanos devem enfrentar ao longo de suas jornadas. Na Odisseia de Homero, um dos momentos mais tensos e perigosos da jornada de Odisseu ocorre quando ele precisa navegar pelo Estreito Mortal onde habitam Charybdis e Scylla. Esse trecho é um dos mais icônicos da épica, simbolizando a dura escolha entre dois males e a inevitabilidade de perder algo precioso ao longo do caminho. Odisseu, guiado pelas advertências da feiticeira Circe, sabe que para continuar sua viagem de retorno a Ítaca, ele precisará passar por esse estreito traiçoeiro. De um lado, está Charybdis, o monstro transformado em redemoinho, que suga e cospe a água do mar 3 vezes ao dia, criando um vórtice capaz de engolir navios inteiros. Do outro lado, Scylla,
A criatura de múltiplas cabeças, escondida nas alturas de um rochedo, pronta para capturar qualquer marinheiro que se aproxime demais. No momento da passagem, Odisseu enfrenta um dilema cruel. Ele poderia tentar passar próximo a Charibdis, mas correria o risco de ser sugado pelo vórtice e perder seu navio e todos os seus homens. A outra opção, que Circe já havia sugerido, era se aproximar do lado de Sila, onde certamente alguns de seus homens seriam capturados e devorados, mas ao menos o navio não seria destruído. Odisseu, optando pelo mal menor, decide seguir o conselho de Circe e navega próximo a Sila, mantendo-se o mais distante possível de Charibdis. Embora ele conseguisse evitar o redemoinho mortal, a decisão não é isenta de sacrifícios. Como previsto, Sila surge do alto do rochedo, agarrando e devorando 6 de seus homens, uma perda que Odisseu sente profundamente. A descrição do horror e da impotência de Odisseu diante da força devastadora de Sila, enquanto tenta desesperadamente salvar seus companheiros, acrescenta uma camada de tragédia à sua jornada. Esse encontro reflete a essência do heroísmo trágico na mitologia grega, onde mesmo os heróis mais corajosos e astutos, como Odisseu, são forçados a enfrentar situações onde a vitória plena é impossível. Charibdis, na mitologia grega, é mais do que apenas um monstro marinho temível, ela simboliza os perigos inevitáveis e inescapáveis que todos enfrentam na vida. A imagem de Charibdis como um redemoinho colossal que suga e cospe a água do mar, engolindo qualquer navio que se aproxime demais, reflete a ideia de que, às vezes, somos confrontados com forças tão poderosas e incontroláveis que não podemos evitá-las, apenas enfrentá-las e tentar sobreviver. O mito de Charibdis é carregado de simbolismo, especialmente quando considerado ao lado de Sila. Juntas, elas representam o dilema de escolher entre dois males, uma escolha que, em algum momento, todos nós devemos fazer. Charibdis, como redemoinho, representa o perigo invisível, uma ameaça que não pode ser combatida diretamente e que exige uma abordagem estratégica para ser evitada. Este conceito ressoa na vida cotidiana, onde frequentemente nos encontramos em situações em que não há escolhas boas, mas apenas o mal menor, onde a sabedoria está em decidir qual perigo é menos devastador. Esse simbolismo também pode ser interpretado em termos de navegação e exploração, refletindo as incertezas e os riscos que vêm com a busca pelo desconhecido. Para os antigos gregos, que eram um povo marítimo, as viagens pelo mar eram repletas de perigos incontroláveis, e Charibdis personificava essas forças indomáveis da natureza. O mito alerta sobre a necessidade de respeitar esses perigos, mas também sobre a inevitabilidade de enfrentá-los se quisermos alcançar nossos objetivos. A influência de Charibdis transcende a mitologia grega, ecoando em inúmeras histórias e lendas ao longo dos séculos. Ela se tornou um arquétipo do perigo marítimo, representando os desafios que a humanidade enfrenta em suas jornadas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Sua presença em outras culturas e narrativas é um testemunho de como esse mito ressoou amplamente, capturando a essência dos desafios inescapáveis da vida. Além disso, Charibdis pode ser vista como um símbolo da fragilidade humana diante das forças da natureza. Sua voracidade, capaz de engolir tudo em seu caminho, lembra-nos de nossa vulnerabilidade e da necessidade de equilíbrio e prudência ao confrontar o desconhecido. Em um nível mais profundo, Charibdis também pode ser interpretada como uma metáfora para as escolhas que nos consomem, os redemoinhos de decisões que moldam nossas vidas e dos quais, às vezes, não há retorno. Assim, o mito de Charibdis continua a ser relevante, oferecendo lições sobre coragem, prudência e a aceitação de que, em certos momentos da vida, devemos enfrentar o que não pode ser evitado, com a esperança de que nossa sabedoria e resiliência nos guiarão através das tempestades que surgirem em nosso caminho. Charibdis, o temível redemoinho da mitologia grega, continua a inspirar a imaginação de escritores, poetas, artistas e cineastas ao longo dos séculos. Desde as primeiras representações literárias na Odisseia de Homero, Charibdis tem sido um símbolo de perigo inescapável, evocando imagens de destruição e poder avassalador. Na literatura clássica, ela frequentemente aparece como um emblema dos desafios que devem ser superados pelos heróis, simbolizando as forças indomáveis da natureza e o poder do destino. Ao longo do tempo, Charibdis foi reinterpretada e adaptada por diferentes culturas e épocas. Escritores medievais, por exemplo, integraram o mito em suas narrativas.
associando-o aos perigos das viagens marítimas na época. Poetas românticos como Lord Byron também fizeram alusão a Charybdis em seus trabalhos, utilizando o mito como uma metáfora para os perigos emocionais e existenciais que seus personagens enfrentavam. Na arte, Charybdis foi representada em inúmeras pinturas, esculturas e gravuras, sempre como um símbolo de caos e destruição, perpetuando o temor que ela inspirava nos navegadores da antiguidade. No cinema e na televisão, Charybdis tem sido frequentemente retratada como um desafio intransponível para os protagonistas. Em adaptações modernas de A Odisseia, ela aparece como uma força temível, um redemoinho gigantesco capaz de destruir navios inteiros, simbolizando o terror dos oceanos. Em séries de televisão e filmes de fantasia, o mito de Charybdis foi revisitado e reimaginado, muitas vezes tomando liberdades criativas para explorar o conceito de um monstro marinho avassalador. Nos videogames, Charybdis aparece como um chefe ou obstáculo que os jogadores devem superar, representando um teste de habilidade e resiliência. O impacto cultural de Charybdis é evidente na forma como ela continua a ser um ícone do perigo e da destruição, transcendendo seu contexto original na mitologia grega. O mito de Charybdis ressoa com temas universais de medo, desafio e superação, garantindo sua permanência na cultura popular. Sua imagem como um redemoinho devorador, capaz de engolir tudo em seu caminho, mantém sua relevância como uma metáfora poderosa para as forças incontroláveis da natureza e as lutas que todos enfrentam em suas jornadas. Assim, Charybdis permanece uma figura central na cultura popular, evocando o terror primitivo do desconhecido e o respeito pela vastidão indomável dos mares. Seja em literatura, arte, cinema ou jogos, Charybdis continua a inspirar e desafiar, lembrando-nos dos perigos ocultos que aguardam nas profundezas e da necessidade de coragem diante do inevitável. O lendário monstro marinho da mitologia grega é frequentemente descrita como um redemoinho devastador que engolia navios inteiros, representando um dos maiores perigos enfrentados pelos antigos marinheiros. Embora a mitologia atribua a Charybdis uma origem divina, com Zeus transformando uma ninfa em um monstro como punição, a ciência moderna sugere que o mito pode ter sido inspirado por fenômenos naturais reais, como redemoinhos e vórtices que ocorrem nos oceanos. Redemoinhos são formações de correntes rotativas que podem surgir em várias partes do mundo, especialmente em áreas onde as correntes oceânicas se encontram. Esses vórtices podem ser incrivelmente poderosos, capazes de arrastar objetos flutuantes, incluindo pequenos barcos, para suas profundezas. Um exemplo notável é o Estreito de Messina, localizado entre a Itália e a Sicília, onde as correntes do Mar Jônico e do Mar Tirreno se encontram. A força dessas correntes pode criar redemoinhos perigosos, que foram temidos pelos marinheiros da antiguidade e poderiam facilmente ter alimentado o mito de Charybdis. No contexto moderno, apesar dos avanços científicos e da compreensão dos fenômenos naturais, Charybdis ainda mantém seu lugar como um símbolo do poder incontrolável da natureza. Mesmo com nossa capacidade aprimorada de prever e entender as correntes oceânicas e os redemoinhos, esses fenômenos continuam a representar desafios e perigos, especialmente em áreas de navegação intensa. Charybdis nos lembra que, embora a ciência tenha avançado, o poder da natureza permanece uma força a ser respeitada. A permanência do mito de Charybdis na cultura popular, mesmo com nossa compreensão científica, reflete a fascinação humana pelas forças naturais que estão além do nosso controle. Assim como os antigos gregos viam Charybdis como um emblema do caos e do perigo, hoje reconhecemos que a natureza, com todos os seus segredos e maravilhas, ainda pode nos surpreender e desafiar. O mito de Charybdis serve, portanto, não apenas como uma história de advertência, mas também como um lembrete da incrível força e mistério que o mundo natural possui. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.